Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como calcular o mínimo múltiplo comum, o MMC, e o máximo divisor comum, o MDC. Mas antes da gente chegar propriamente nesses dois conteúdos, nós precisamos de revisar, de aprender alguns outros conteúdos que vão ser importantes para que a gente consiga entender tudo direitinho, tudo bem? Então vamos começar. Primeiro, pessoal, a gente vai ter que entender o que é potenciação. O que é isso, professora? Esse nome feio. Calma, pessoal, potenciação nada mais é do que uma multiplicação, uma forma de eu multiplicar. Só que em vez de, como eu vou multiplicar o mesmo número várias vezes, em vez de eu ficar escrevendo esse número várias vezes, eu vou reduzir ele e escrever de uma forma mais prática, uma forma menorzinha, que é a forma da potenciação. Então vamos entender aqui, olha. Eu tenho o exemplo de 2 elevado a 3. Esse 3 pequenininho aqui em cima, eu leio como sendo 2 elevado a 3. 2 elevado à terceira potência. Ou, no caso de quando eu tenho o número 3 aqui em cima, eu posso ler 2 elevado ao cubo. É um nome específico para quando é o 3 que está aqui em cima. E o que é isso? 2 elevado à terceira potência. Como que eu faço isso? É 2 vezes 3, professora? Isso é 6? Não, cuidado, hein? 2 elevado à terceira potência nada mais é do que eu multiplicar o número 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Reparem que eu multipliquei o 2 por ele mesmo quantas vezes? Uma, duas, 3 vezes. Então, eu tenho 2 elevado à terceira potência, 2 vezes 2 vezes 2. Calculando isso, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira potência, o resultado é 8. Tranquilo, pessoal? Muito simples, não é apenas uma multiplicação em que o mesmo número, o mesmo fator vai se repetir. E aí eu tenho alguns nomes para essa nova operação que nós estamos estudando. A base, pessoal, é esse número grande que vem aqui embaixo, é o número que eu vou multiplicar por ele mesmo. Então, nesse caso aqui, o 2 é a base da minha potenciação. O 3, esse número pequenininho que vai aparecer aqui em cima, no caso desse exemplo é o número 3, ele é chamado de expoente. Então, numa potenciação eu tenho a base e eu tenho o expoente. Esse daqui que eu abri, a multiplicação é o produto de fatores, lembra? Produto, multiplicação. E o meu resultado é a minha potência, ok? Então, base, expoente, potência. Vamos ver mais alguns exemplos. Esse 5 aqui, olha, 5 elevado à quarta potência, 5 elevado a 4. Cuidado, não é 5 vezes 4, não é 20. É 5 elevado à quarta potência. E aí, o que isso significa? Vou fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vou multiplicar o 5 por ele mesmo 4 vezes. E aí, vamos com calma. 5 vezes 5, 25, não é? 25 vezes 5. Aí tem que pegar lá no seu pedacinho de papel, no seu caderno, fazer a continha. Depois esse resultado aí você vai descobrir que vai dar 125. 125 vezes 5, mais uma vez, você vai lá no cantinho do papel, faz a continha e aí o resultado final, 625. Então eu vou multiplicando aos poucos para eu não me confundir, para eu não me perder, ok? Aqui já está dando o resultado final, mas você no seu caderno, quando for fazer uma continha assim, você vai fazendo aos poucos. 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado ao cubo. Mais uma vez, não é 4 vezes 3, é 4 elevado à terceira potência. Então, é 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. Então, 4 vezes 4, 8? Não, hein? 4 vezes 4 não é mais 4. Tem que tomar cuidado com isso. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ok, pessoal? Então, cuidado para não confundir as operações na hora que for fazer as contas. 7 elevado à segunda potência, ou no caso, quando eu tenho 2 no expoente, eu posso ler como sendo 7 ao quadrado. Então, tem dois nomes específicos. Quando é o 2 no expoente, eu leio ao quadrado. Quando é o 3 no expoente, eu leio ao cubo, ok? Então, 7 ao quadrado, eu já sei que é o 2 que está em cima. 7 elevado à segunda potência. O que é isso? 7 vezes 7. Repare, tem 2 números 7 aqui. Então, 7 vezes 7, 49. Então, 7 ao quadrado é 49. Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo entender? Muito bem. E o 6 elevado a 1? Pessoal, se eu tenho um número elevado a 1, eu vou multiplicar ele por ele mesmo quantas vezes? Uma vez só. Então, o resultado é o quê? O próprio número. Se eu tenho 6 elevado a 1, resultado 6.
Se eu tivesse 123 elevado a 1, resultado? 123. 95 elevado a 1, qual é o resultado? 95. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tranquilo? Facinho? E outro detalhe importante é que quando eu tenho um número elevado a zero, a gente convenciona, a gente determina que esse resultado é sempre igual a 1. Então, todo número elevado a zero, convencionou-se que o resultado ele é sempre 1. Qualquer número que seja. Aqui eu tenho 9 elevado a zero. Se fosse 23 elevado a zero, o resultado seria também sempre 1. Ok, pessoal? Tranquilo? Ok, vamos seguir. Múltiplos e divisores. Nós também precisamos entender o que são múltiplos e divisores para a gente conseguir calcular depois o MMC e o MDC. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aquela pesquisa sobre múltiplos e divisores, até para vocês já terem uma base. Mas vamos lá, vou explicar tudo direitinho com calma. Primeiro, o que são múltiplos, pessoal? Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. O que isso significa? Vamos pegar aqui o exemplo dos múltiplos de 3. Vou pegar todos os resultados da multiplicação de 3 por qualquer outro número natural. Números naturais são os números que a gente usa para contar, lembra que nós já estudamos sobre isso? Então, vamos multiplicar o 3 por todos os outros números naturais que existem. Será que a gente consegue fazer isso? Quanto que é 3 vezes 0? 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E aí, pessoal, eu vou infinitamente. 3 vezes 24, vou descobrindo o resultado. Então, aqui, reparem que os múltiplos de 3 nada mais é do que todas essas possíveis respostas de 3 vezes algum número. Como se eu pegasse lá na minha tabuada todos os resultados da tabuada do 3, só que não vai parar ali no 30, não termina em 3 vezes 10, 30, eu vou continuando. Depois do 30, 33, 36. Então, assim como na tabuada, uma forma prática de eu descobrir os múltiplos de 3 é eu fazendo o quê? Somando de 3 em 3. Começa do zero. Todos os múltiplos vão começar do zero. Porque qualquer número vezes zero, o resultado é zero. Já estudamos isso. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Agora, vamos somando de 3 em 3. Quanto que é 3 mais 3? 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Então, reparem que como eu estou calculando os múltiplos de 3, é só eu ir somando de 3 em 3 e eu vou descobrindo. Esses 3 pontinhos aqui no final significa que isso vai para o infinito, pessoal. Eu posso ir somando de 3 em 3 infinitamente, parar quando eu quiser, que ainda vai ter números depois. Então, aqui, isso não significa que eu parei no 18, não. Eu escrevi até o 18, mas eu poderia continuar infinitamente. Os múltiplos de 3 são infinitos, ok? A mesma coisa para os múltiplos de 5. Vamos lá, quanto que é 5 vezes 0? 0. 5 vezes 1? 5. 5 vezes 2? 10. Então, eu posso tanto ir pensando nesse sentido, quanto também ir somando de 5 em 5. 0 mais 5? 5. 5 mais 5? 10. Mais 5? 15. Mais 5? 20. 25. 30. 35. 40. E aí vai infinitamente. Esses são os múltiplos de 5. Tranquilo, né? Facinho. Mais um aqui, múltiplos de 10. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 40, 50, 60. Então, eu posso também infinitamente. Ou eu vou multiplicando, ou eu vou somando de 10 em 10 e vou escrevendo os múltiplos de 10. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? E os divisores? O que significa divisor? Divisor vem de divisão, muito bem. Os divisores de um número natural são os números cuja divisão desse número por outro é exata, ou seja, o resto é zero. Lembra na divisão exata, quando a gente faz a continha lá da divisão? Se tiver resto zero, a gente tem uma divisão exata. Então, para um número ser divisor de outro, o resultado da divisão tem que ter um resto zero. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que eu queira descobrir, então, os divisores de 10. Quais são os números, pessoal, que eu consigo dividir o 10 em que eu não vou ter resto? Aqui a gente vai ter que usar um pouquinho a nossa cabeça, fazer aqui as continhas. Se eu pegasse o 10, eu conseguiria dividir ele por um número 1? Quanto que é 10 dividido por 1? Vamos pensar, eu tenho 10 balas e eu vou dar para uma pessoa só. Quantas balas ela vai ficar? Com todas as 10, não é? Não sobra resto. Então, todo número ele sempre vai ser divisível por 1.
Vai dar um número total. E por 2, eu consigo dividir 10 em dois grupos iguais? Consigo, não consigo? Vai ter 5, o resto 0. Então, aqui eu sei que o 10 eu também consigo dividir por 2, sem ter resto. Pensa, eu tenho 10 balas, vou dividir para 2 pessoas. 5 balas para um, 5 balas para outro e não sobrou bala nenhuma. Agora, e por 3? Será que eu teria como dividir 10 por 3? Pensa, eu tenho 10 balas, vou dividir para 3 pessoas. Ou uma pessoa vai ficar com bala a mais, outra vai ficar com bala a menos, ou vai sobrar uma bala. Não posso partir a bala no meio, vamos supor. Não tem como. Dá 3, 6, 9 e sobrou uma bala. Então, esse resto 1 significa que a divisão não é exata. Então, o 3 não é um divisor de 10. Eu não consigo dividir igualmente o 10 para 3 sem sobrar resto. E por 4, será que teria como? Dividir para 4? E aí você pode fazer a continha. 10 dividido por 4 e ver se vai sobrar resto. E você vai descobrir que resta. Vai sobrar. Ou então imagina, eu tenho um grupo de 10 pessoas. Tem como eu formar 4 grupos de todos com a mesma quantidade de pessoas sem sobrar ninguém? Você vai descobrir que não tem como. E por 5, tem como? Consigo dividir para 5 pessoas? Sim, não é? Se eu vou dividir lá 2, deu 5. Se eu divido por 5, também vai dar 2. A gente já descobriu isso. Então, se eu tenho 10 balas, por exemplo, eu vou dividir para 5 pessoas, cada uma vai ficar com 2 balinhas. Não sobrou o resto. E a mesma coisa você pode continuar tentando com 6, com 7, com 8, com 9. Você vai ver que não vai dar certo. Sempre vai sobrar um resto. A única outra que também vai dar é dividir por 10. Se eu tenho 10 balas para 10 pessoas, cada uma fica com uma. Pronto, não sobrou resto, não faltou, todo mundo recebeu a mesma quantidade. Então, esses são os divisores de 10. Reparem, pessoal, que ao contrário dos múltiplos que a gente viu ali atrás, os divisores, eles têm um fim, sim. Eles têm aqui o máximo deles. Eles vão do 1 até o próprio número. Então, no caso dos divisores de 10, eu só vou pensar entre 1 e 10. Eu não tenho como dividir 10 para um número maior do que 10. A não ser que eu vou ficar partindo. Mas no caso de algo que eu não tenha como partir, eu não tenho como fazer essa divisão. Então, ele tem um limite, ele tem um máximo, que é o próprio número. Vamos ver aqui os divisores de 12. Eu consigo dividir, então, 12 por quais números que não vou ter resto? Por 1. A gente já viu, todo número é divisível por 1. Por 2, consigo fazer aqui 2 grupos de 6. Por 3, eu posso dividir 12 por 3, que eu vou encontrar o resultado 4, como se eu fosse fazer 3 grupos de 4 alunos cada, e não vai sobrar resto. Posso dividir também por 4, e aí, em vez de 3 grupos de 4, eu vou fazer 4 grupos de 3. Por 6, repare que o 5 não, hein? Mas por 6, sim, fazendo 2 grupos. E por 12. São os únicos números que eu consigo dividir o número 12 que não vai ter resto. A professora não acredita, então pega o papel aí, faz a continha e testa que você vai ver. Realmente não vai ter resto. E aí, pessoal, pensa, nossa, professora, mas é que você pegou 2 exemplos que nem são grandes, 10 e 12. Vou ter que ficar testando todos os números para descobrir os divisores? Sério isso? Não, tem uma forma mais fácil. Vamos lá. Que são os critérios de divisibilidade. O que é isso, professora? São como se fosse macete. Sabe quando a gente está jogando videogame e aí tem um macete, você aperta bola, quadrado, bola, 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 sei lá, e aí você consegue fazer ficar mais fácil aquele desafio? Mesma coisa aqui, então um macete para ficar mais fácil da gente descobrir os divisores, que são os critérios de divisibilidade. Para isso, pessoal, o que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Como que eu sei que um número ele é divisível por 2? Como que eu sei que eu consigo dividir por 2 que não vai ter resto? Se o número for par. Então, todo número par é divisível por 2. Essa é a regra, né? Então, quais são os números pares? A gente já falou sobre isso na aula, lembram? São aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se eu pego um número gigante que seja, sei lá, 10.432, se ele terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Então, 2 é um dos seus divisores. Então, é uma forma fácil, eu não tenho que fazer a conta. Eu olho para o final do número. Terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, já sei que o 2 é um dos seus divisores. Já fica fácil. Tranquilo? Ele é par. E quando que eu sei que o número é divisível por 3? Aqui tem uma regrinha um pouco diferente. A gente vai ter que testar se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. O que é isso, professora? Vamos lá que eu vou explicar aqui para vocês. Vamos supor que a gente tivesse aqui o número 231.
231. Como que eu faço para saber se esse número é divisível por 3? Eu posso fazer lá a continha, dividir por 3 e ver se tem resto. Funciona sempre. Mas uma forma mais rápida de eu olhar aqui rapidinho e fazer de cabeça, para eu ver se esse número vai ser divisível por 3 ou não. Eu vou somar os algarismos. O que é o algarismo mesmo? Cada número desse é um algarismo. Então, vamos somar. Quanto que é 2 mais 3 mais 1? Quanto que dá isso, pessoal? 2 mais 3. 5 mais 1, 6. Pessoal, 6 é um número divisível por 3? Eu consigo dividir o 6 por 3 sem ter resto? Sim, a gente sabe, né? Na tabuada do 3. 0, 3, 6. Consigo dividir. Então, se o 6 ele é um número divisível por 3, então o 231 também é. Nem precisei fazer conta. Só somei aqui e descobri. Mesmo que o número fosse grande. Vamos pegar um outro exemplo. Sei lá, 1572. Vamos somar aqui os algarismos. Vamos descobrir se ele vai ser ou não divisível por 3. Se eu somo 1 mais 5 mais 7 mais 2. Quanto que dá isso? 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 2, 15. 15, pessoal, é um número divisível por 3? Eu consigo dividir 15 por 3 sem ter resto? 3 é um dos divisores de 15? Todas essas perguntas têm a mesma resposta. Será que se eu pegar 15 e dividir por 3 vai ter resto? A gente sabe que não, não é? Porque se eu pego 3 vezes 5, quanto que é 3 vezes 5 mesmo na tabuada? 15. Então, eu consigo dividir 15 por 3 sim, não vai ter resto. Então, esse aqui é um número divisível por 3, então esse também é. Entenderam a ideia? Então, para eu descobrir se o número é divisível por 3, eu vou somar os algarismos. Esse número que eu somei, se ele for divisível por 3, o número também é. Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando, então. E o número 4? Como que eu sei se um número ele é divisível por 4? Qual é o macete, professora? Vou olhar se os dois últimos algarismos da direita, os dois últimos algarismos, foram um número divisível por 4. Então, por exemplo, se eu tenho o número 120, eu vou olhar os dois últimos números. Quem são os dois últimos algarismos ali de 120? 20. 20 é um número divisível por 4? Vamos ver lá na tabuada do 4. Tem algum resultado que é 20? Tem, não é? 4 vezes 5. Então, 20 é divisível por 4. Então, 120 também é. 320, 520, todos esses números que terminarem em 20 são divisíveis por 4. Lembrando, pessoal, que para eu descobrir, então, eu vou ter que olhar os dois últimos números. Então, se eu quero saber se o número 45 é divisível por 4, não vai ter jeito, ele só tem dois algarismos mesmo, então eu vou ter que fazer divisão. Nesse caso, eu tenho que fazer divisão e ver se vai ter resto. Sei lá, 385. Vou ter que pegar e fazer a divisão, ok? Eu vou olhar sempre para os dois últimos algarismos. Se eu não sei se esses dois últimos algarismos é ou não, eu vou ter que dividir pelo menos eles para ter certeza. Tranquilo? Macete do 5, esse é fácil, todo mundo gosta dele. Qual que é o macete para eu saber se o número é divisível por 5? Se termina em 0 ou 5. Então, vou olhar o número. Terminou em 0? Beleza, é divisível por 5. Terminou em 5? Também divisível por 5. Terminou em qualquer outro número? Não é divisível por 5, não dá para dividir. Sei lá, 13. 13 é divisível por 5? Não, terminou em 3. 3 não é 0 nem 5, então não dá para dividir. 28? Não dá. 135? Dá. Terminou em 5. Entenderam a ideia? Fácil, não é? Só olhar o último número, 0 ou 5, divisível por 5. Até que a gente consegue perceber isso mesmo, né? Na tabuada do 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Reparem que eles sempre terminam em 0 ou 5. Quando que o número é divisível por 6? Se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aí eu vou ter que ver se ele atende aos esses dois critérios. Se ele é um número par e se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, a primeira coisa mais fácil, olha se o número é par. Se ele for par, pode ser que ele seja divisível por 6. Vou ter que fazer primeiro o critério do 3. Se ele não for par, eu já descarto de cara. Então, por exemplo, o número 24. 24 é um número par, terminou em 4. Mas será que ele é divisível por 6 também? Eu vou somar os algarismos. 2 mais 4, 6, não é? 6 é divisível por 3?
Dá para dividir 6 por 3? Dá. Então, ele é divisível tanto por 2 quanto por 3. Então, ele é um número divisível por 6. Lembra que 6 é o quê? 2 vezes 3. Então, é uma forma de lembrar. E o número ele vai ser divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Não pode ser um ou outro, hein? Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Por 8, pessoal, eu até coloquei aqui, mas eu não vou precisar que vocês olhem muito para isso agora não, porque é mais complicado até do que você pegar e fazer a conta por enquanto. Mas tem também, e por 7 também, eu até tirei do 7. Também existe um critério, mas o critério, quando ele começa a ficar muito complicado, nem é importante, por enquanto, vocês estudarem ele não. Depois, quem tiver curiosidade, pode pesquisar, mas vamos focar aqui naqueles que são mais simples, que a intenção é ajudar vocês. Se for ficar difícil, é melhor fazer a conta. Então, vou pular aqui o do 8. O do 9, pessoal, que talvez não está dando para enxergar muito bem, mas é bem parecido com a do 3. A ideia é a mesma. Eu vou somar os algarismos também, só que eu vou ver se o resultado é um número divisível por 9, não mais por 3. Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Vamos voltar aqui para esses que a gente tinha feito. 231. Quando eu somei os algarismos, deu o número 6. 6 é divisível por 9? Eu consigo dividir 6 para 9? Tenho 6 balas, dá para dividir para 9 pessoas? Não dá. Então, ele não é divisível por 9. Ele é divisível por 3. Por 9, não. Então, 231 é divisível por 3, mas por 9, ele não é divisível. E o 1572, mesma coisa. O resultado aqui tinha dado 15, a soma dos algarismos. Então, ele é divisível por 3, mas 15 dá para dividir para 9? Não dá. Se você fizer a conta, você vai ver que vai dar resto. Então, por 9, ele também não é divisível. Agora, vamos pegar um outro número, 81. Se eu somo aqui 8 mais 1, quanto que é? 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 9? Tem como eu dividir 9 balas para 9 pessoas? Tá, né? Então, 81 ele é divisível por 9. Por 3 também, né, professora? Sim, por 3 também, porque 9 também é divisível por 3. Então, 81 ele é divisível tanto por 9 quanto por 3, ok? A ideia é bem parecida mesmo. E por 10, parecido também com o do 5, mais fácil ainda, se terminar em 0. Terminou em 0, beleza, é divisível por 10. 10, 20, 30, 40, 50, reparem, sempre termina em 0. 1.500, divisível por 10. Consigo dividir, não vai ter resto. Agora, 134, não vai dar, vai sobrar um resto aí, ok? Então, se terminou em 0, é divisível por 10. E por 5 também, claro, porque 5 tem que ser terminado em 0 por 5. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui agora. Então nós vimos o que são múltiplos, o que são divisores.